Na realidade, a gente vai só mostrar aqui um perfil do usuário que nós fazemos o atendimento no Ministério do Trabalho. A nossa condição qualquer é receber essas denúncias, receber esses trabalhadores e fazer aí um trabalho de mediação para tentar colocar as coisas no eixo, com respeito à dignidade do trabalhador, com respeito à dignidade do seu ambiente de trabalho, com respeito à dignidade como pessoa, porque aquele que sofre assédio moral, aquele que passa por esse tipo de constrangimento, ele tem efetivamente a sua dignidade arrancada. Então, a nossa condição qualquer é efetivamente tentar manter isso dentro de um padrão de saúde, porque a condição de quem chega lá para o atendimento chega extremamente machucado, chega extremamente desestabilizado. Então, a nossa condição qualquer é efetivamente com os parceiros, com os sindicatos, tentar estabelecer aí uma condição de melhoria. E aí, doutora Lulane, Luciana, doutora Ângela, doutora Maria Barreto, colocaram isso de uma forma extremamente clara com relação a essas condições de trabalho. O que a organização é capaz de fazer e quais os subterfúgios que ela usa para poder alcançar os objetivos. Entendeu? Não importa, o trabalhador é mais um. Então, vamos repondo as peças e vamos mantendo o sistema andando. De qualquer forma, o que a gente tem colocado aqui, e todo mundo já colocou, é de forma assim, é a questão da organização do trabalho. Enquanto não existir aí a solidariedade, a união, a condição de questionar de como é exigido o seu trabalho, de como você é visto, e ter efetivamente o seu valor reconhecido, entendeu? Só efetivamente com uma coesão se pode fazer isso. Entendeu? Hoje, efetivamente, tem aqui uma gama de pessoas diversificadas. Nós temos desde estagiários de direito a presidentes de sindicato, passando pelo pessoal do Sereste, passando pelo pessoal dos RHs, de empresas. Então, a condição aí de colocar para pensar todas essas condições que foram colocadas aqui é uma oportunidade muito boa e espero que nós tenhamos a condição de nos vermos, nos falarmos mais. Existe essa necessidade. Nós precisamos ter condição, efetivamente, de não, como a doutora Maria colocou, de não apenas sentarmos na frente da nossa televisão e dormirmos, né? E tão cansados, tão extenuados, né, que se fica. Na realidade, eu vou fazer esse perfil. A comissão, na realidade, efetivamente, ela foi criada em cima da Convenção 100 da OIT, que é a igualdade contra a discriminação e a igualdade de salários, e a 111 também fala com relação à discriminação de raça, credo, cor, tudo que impede a pessoa de trabalhar. Então, por vários motivos, como a Luciana já colocou, você, de repente, se você é mulher, você não pode trabalhar. Se você é negro, você não pode trabalhar. Se você é velho, você não pode trabalhar. Ou se você é novo, você também não pode trabalhar. Então, qual que é a condição? Tentar estabelecer as condições de, efetivamente, de se poder, efetivamente, trabalhar. Entendeu? Em 2000, eu vou pular a parte da 111 da OIT, que é com relação à igualdade de oportunidades, entendeu? Que é um direito básico da pessoa humana pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? No artigo 7 e 23 da Organização das Nações Unidas, que é a 111, foi ratificada em 65 e promulgada aqui pelo Decreto-Lei 62, 150, 19 de 1 de 68. Então faz bastante tempo, né, que as coisas estão andando, né? Deixa eu me ajuda aqui. Tá. Então, a compreensão de discriminação todo mundo tem, todo mundo já tem essa condição, entendeu?
Então, essa convenção ratifica a formulação de políticas de promoção de igualdade de oportunidade e tratamento em matéria de emprego e ocupação. E aí, nessa condição, o Brasil e todos os signatários têm que colocar como aplicar essas políticas no meio de medidas legislativas, convenções coletivas e programas educativos. Entendeu? E nessa condição, foi instituído em 2000 o núcleo de discriminação, de promoção de igualdade de oportunidade de combate à discriminação, em cima dessa convenção. Tá? Então, o objetivo dos núcleos e hoje das comissões é efetivamente isso, entendeu? Divulgar permanentemente conceitos da Convenção 100, igualdade de discriminação para homens e mulheres, a 111, que é com relação à discriminação. Então, nessa condição, o núcleo não se limita efetivamente só a essa condição de salário, entendeu? Nós falamos de todas as discriminações, de todas. Estado de saúde, assédio moral, deficiência, idade, cidadania, obesidade, entendeu? Nós recepcionamos essas denúncias e aí articulamos em mesas de entendimento, que a gente chama de mesas de entendimento, soluções para que efetivamente, porque assim, a compreensão é assim, uma denúncia que chega para nós nós consideramos que não é uma denúncia individual, é uma denúncia coletiva. Nós estamos falando de um ambiente de trabalho, porque aquela chefia, e aí a questão da personalidade, e a questão da permissividade com relação a essa violência, entendeu? Ela não é um só. Um é às vezes escolhido como bode expiatório, entendeu? Mas é para servir de exemplo para todos, entendeu? Então, é aquela condição, tentar tratar isso de uma maneira coletiva. E manter, efetivamente, as pessoas trabalhando com dignidade, entendeu? Resgatar essa condição de dignidade. Porque a coisa mais triste da gente que trabalha com isso todos os dias é efetivamente ver essa perda de força, essa perda de condição de trabalho, de saúde, entendeu? Chegando, como a doutora coloca, com relação a, como coloca, o doutor também, Ângelo já falou, até o suicídio, entendeu? Hoje nós funcionamos com três pessoas, né? Eu, o Walter, que é o nosso braço direito aí, e lá na Regional Leste, com a Solange de Souza. Nós temos aqui a doutora Rosângela, que é de Santos, que também faz esse trabalho. Na realidade, esse trabalho é feito por todas as regionais, mas eles estão lá dentro, não estão divulgados, viu? Mas todo mundo tem feito a sua parte nessa condição, que a Luciana coloca como a condição da fiscalização, né? Então, quais são as condições? 68% desse atendimento são classificados como denúncia, informação ou reclamação. Entendeu? 68% são classificados como denúncias. Entendeu? As pessoas chegam, efetivamente, não é apenas uma reclamação no sentido de, olha, está ruim a situação está péssima. Entendeu? Então, temos que ter uma condição de ajudar. Entendeu? Como chega a isso lá? Entendeu? A condição é assim. 35% dessas reclamações são feitas, as próprias pessoas vão, sem nenhum tipo de informação. As pessoas acham, não, o sindicato tem acolhido bastante. Tem acolhido bastante. E nessa condição o sindicato manda, e aí são condições coletivas de denúncia de assédio moral. As instituições públicas, polícia, PROCON, defensoria, tem uma percentual pequena, 6%. Nos nossos setores internos, que a gente chama de OP, que é orientação do trabalhador, nós temos 13%. Isso e uma condição que também é bem grande, são 16% que vem indicado por terceiro. Alguém que já passou ou alguém que teve alguma informação sobre a condição do que é assédio moral. Hoje em dia as pessoas têm chegado mais qualificadas em função dessa gama de informações. As pessoas
vem dizendo, olha, estou sofrendo assédio moral. Antes não existia essa condição, as pessoas não sabiam nem o que estava acontecendo, não conseguiam se localizar. Hoje elas chegam já reclamando de assédio moral. Qual o perfil por gênero? Entendeu? A doutora Margarida Barreto já fez esse levantamento, logo no início da pesquisa dela. A grande maioria é 51%. 51% são mulheres. E aí são as condições que geram a discriminação pela gravidez, ou pela condição de ser mãe. Toda uma condição de ser mulher, ela é passível de ser assediada. Qual que é o perfil desse usuário, entendeu? Na realidade, como já foi colocado aqui, não escapa ninguém, entendeu? Não escapa ninguém. 43% é do ensino médio. Então, as pessoas têm um entendimento dessa, vamos dizer, não tem cultura, não, todo mundo tem bastante entendimento. 18% são de pessoas do ensino fundamental, primário. E elas têm essa percepção, elas têm essa noção de falta de dignidade, de falta de condição de trabalho. Ninguém precisa ser um catedrático para, como o doutor coloca, para sofrer. E 26% é de ensino superior. Ou seja, não passa ninguém. Está todo mundo dentro da mesma condição. Seja porque nós recebemos lá dos serviços gerais aos gerentes, superintendentes de grandes empresas grandes, que você nunca imagina que vá ter, e tem. E são as mais violentas. São as mais violentas. São as que retiram equipamento de trabalho. Retira seu computador, retira seu e-mail, retira sua mesa, sua cadeira e fala, camarada, não tem um lugar para você aqui. É tudo muito, muito violento. Entendeu? Qual que é o perfil de etnia? Entendeu? Aqui nós temos um percentual, e aí um pessoal de mercado, e aí está, 46% das pessoas são brancas e 36% negras. É bem caracterizado bem o que é o mercado de trabalho. Existe aí um mercado de trabalho maior, os brancos, e aí um mercado menor para os negros. Entendeu? E tem uma parte aqui, 18%, que as pessoas acabam informando e a gente acaba não contabilizando. Entendeu? Escolaridade já foi. Faixa etária. Como a gente está dizendo, entendeu? Não escapa a ninguém. Entendeu? É dos 18 aos 60. Então, a faixa mais produtiva que a gente tem aqui é de 25 a 34 anos, 30%. De 18 a 24 anos, são 29%, entendeu? Nós temos aqui um índice muito grande que não foi informado, entendeu? Que também está nessa faixa, entendeu? E aí tem a questão, entendeu? Dos 35 aos 44, está produzindo ainda muito, tem uma vida produtiva ainda bem bacana, ainda tem condição de trabalhar, entendeu? E aí tem dos 45 aos 64, então uma parcela menor, entendeu? Das pessoas de mais idade, mas que também não escapam dessa condição de assédio. Entendeu? E como é que você acaba dimensionando isso? 87% das nossas reclamações são com relação ao assédio moral. 87%. É muito grande, muita gente. E aí nós temos 1% da questão da discriminação por idade, nós temos 2% da questão da discriminação por deficiência, nós temos um percentual, aqui nem aparece, a deficiência a gente não tem aqui, né? Me desculpe. A deficiência não aparece muito porque tem um setor lá de PCDs que acaba absorvendo essa condição. E aí nós temos um percentual de orientação sexual, que é de 2%. Isso vem aumentando, as pessoas vêm reclamando mais com relação a essa condição. Entendeu? E aí 3% com relação ao gênero feminino, e aí
A atividade sindical nós não temos. Antes tinha um percentual maior. Está se diminuindo. Diminuiu não. Ela acaba não vindo para nós essa demanda. A demanda toma outro caminho. Entendeu? E estado de saúde, que é também uma porcentagem bem grande. Entendeu? Na realidade, está doente, se você está doente, você não pode trabalhar, por que não assediar? Né? Porque aí você pede a conta, vai embora, não dá mais problema, você vai cuidar da sua vida lá no INSS, onde é que for. Né? Faixa etária eu já coloquei. Para baixo. Então, o que já foi colocado aqui de várias formas, entendeu? Na verdade, assim, então, a discriminação em razão do assédio moral. Então, ofensa verbal, entendeu? Incompetente, burro, quer que eu escreva aqui, você não sabe de nada, você realmente não tem condição de trabalhar aqui, a porta é a serventia, tem muita gente lá fora para o seu lugar, entendeu? Só você vacilar que a gente arruma uma outra pessoa para colocar no seu lugar, né? E jornada de trabalho, entendeu? Que é aquela coisa, ou você faz a hora extra, ou você está fora. Ou, ao contrário, chegou 1 minuto atrasado, passível de punição. Vamos adverti-lo que você chegou 1 minuto atrasado. E aí as humilhações, né, que são os recados, né? Manda tomar cuidado, manda se ligar, porque as coisas não estão assim tão boas para ele, entendeu? Ou aquela bronca coletiva, né? Chama a pessoa no departamento e aí abre a porta, ou se não é a porta, é no meio do refeitório, onde é que tiver, dá aquele sabão e aí aplica o plus, né? Que não basta só falar que não está certo, entendeu? Não deixa trabalhar. Não, hoje você não entra, você vai ficar, se desce, vai embora. Ou aquela coisa, você senta do meu lado aqui, entendeu? E você vai trabalhar comigo do meu lado o dia inteiro. Então, uma pessoa consegue trabalhar com um tipo de condição dessa? Sobre essa vigilância, que, efetivamente, o objetivo é só desestabilizar mesmo e que a pessoa peça demissão. Tudo isso, na realidade, o que acontece? Tudo isso degrada o ambiente de trabalho, tudo isso degrada a saúde do trabalhador, que aí você, efetivamente, porque não é só ele individualmente, e aí são todos que estão vendo esse sofrimento, que estão compartilhando esse sofrimento, e que não podem, efetivamente, dar a mão para trazê-lo de volta. Porque é assim, vai servir de exemplo. Vai servir de exemplo para que os outros não façam. E a ameaça por demissão por não cumprir metas, aquela coisa. São as metas que todo mundo coloca, são as metas impossíveis. Entendeu? Então, assim, hoje você faz 15 atendimentos. Tem um colega que fez 16, então vamos pular para 16. Mas o outro tem mas eu acho que da 16, eu acho que 17 também é legal, então vamos e aí isso continuado, e as pessoas efetivamente adoecem por essa condição. Entendeu? E aí, dentro dessa condição, ambiente de trabalho tornou-se caso de polícia, porque as pessoas chegam com boletins de ocorrência por injúria. De uma difamação ou calúnia, entendeu? Então, qual que é essa condição? Entendeu? É tão violento que você tem que ir a uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência para preservar a sua integridade. E aí a condição da renda desse trabalhador, entendeu? Na realidade é a renda média, entendeu? De 500 a 1.500 reais, entendeu? E aí acima de 2%, de 1.500 a 2.500, uma renda também média, entendeu? E aí tem um percentual bem pequenininho, que é de 2.500 a 3.500 reais, que é um salário alto, né? Então, o que acontece? É bem pequenininho, então,
tem-se a impressão que não acontece com as pessoas que têm esse salário mais alto, que tem posições melhores. Entendeu? Não chega para nós, mas a condição de violência é a mesma, é igual para todos. Entendeu? Aqui eu vou pular aqui, e é o seguinte, qual que é a condição aqui? Nós temos uma condição de quais, onde chegam mais, quais as empresas nesse ranking aqui, entendeu? Infelizmente nós temos o telemarketing, entendeu? Apesar do trabalho bem consistente, que o próprio sindicato está aqui com o Alex, entendeu? De ter intervenções constantes, e ter uma condição de melhoria. Mas é a organização do trabalho. Nós voltamos à mesma condição. É a organização do trabalho. A organização do trabalho espreme, tira o máximo que pode. E nessa condição o telemarketing tem todas as condições. 6 horas, metas, espaço de minutos, entendeu? Todas as condições que efetivamente trazem um prejuízo muito grande para o trabalhador. E aí tem que atingir meta e você tem que usar uma ferramenta. E uma ferramenta é o assédio. Viu? E aí vem aqui em segundo lugar, vem o comércio. E aí o comércio vem os grandes supermercados. Quando a doutora Maria Barreto fala, e o Ângelo tem colocado, o doutor também, o que acontece? Na realidade, o fraldão existe. E se ele não existe, se você não tem o fraldão, o trabalhador faz xixi no caixa. Faz xixi no caixa. Porque não existe uma organização, um frente de caixa que possa dar vazão ao colega que está lá. 40 caixas. Tem um que vai substituir alguém que precisa ir ao banheiro. Não é uma condição distante da gente, está bem distante, está bem perto. E quando se fala da organização do trabalho, quando se fala dessa questão, é efetivamente colocar em xeque todo esse arcabouço aí de condições inadequadas. Na realidade, aí vem confecção, vem a construção civil, que também é pouquinho, mas também tem bastante, é que não chega para a gente, mas tem bastante. O pessoal da construção civil é um pessoal mais duro, aguenta o baque durante mais tempo. Não aguenta. A condição é difícil da mesma maneira. Né? E aí tem o pessoal da prestação de serviços, que é da limpeza, que também tem um índice bem grande, porque estão sem mão de obra, os contratos estão aí para serem cumpridos, e tem que dar um jeito de o cara ficar lá mais 2 horas, 3 horas. Né? Então tem que espremer. E o assédio é uma boa arma. Entendeu? Na realidade... E aqui são os eventos que a gente tem participado durante o ano de 2012, entendeu? E dentro desses eventos, dentro das condições que a gente tem colocado, tem fazer a distribuição de material, que é uma forma de você informar e disseminar essas condições de combate ao assédio, entendeu? Temos fornecido material para campanhas, para empresas, para sindicatos, entendeu? Inclusive essa cartilha que vocês estão na pasta, ela está disponível no site do Ministério do Trabalho. Vocês podem acessar, podem distribuir, podem passar para os amigos. Entendeu? Esse poder de multiplicação que uma cartilhinha dessa faz é bem grande. Entendeu? E a gente tem colocado isso como uma condição de efetivamente gerar uma multiplicação efetiva. Porque todo mundo que tenha pelo menos o mínimo de informação para poder se defender. Essa questão da solidariedade, essa questão da união, ela é imprescindível, não tem como. As pessoas têm que voltar o olhar novamente para o seu par. Entendeu?
Não tem, porque senão não vai existir uma condição efetiva de mudança. A briga é complicada, é longa, é difícil, mas tem que se ter em mente o quê? Que tudo isso gera uma degradação da saúde do trabalhador nefasto, é imenso. Então, a condição é assim, nós temos que ter condição de criar nossos filhos, de vê-los crescer, né? Não de chegar à questão, ao ponto de ter um suicídio, entendeu? Há uns 2 ou 3 dias atrás, entendeu? Chegou uma informação que é o seguinte: a Polícia Federal, nesse ano, teve 11 suicídios. 11 suicídios. Entendeu? Como é que é isso? Entendeu? Como é que acontece isso? Então, aqui, dentro dessa condição de hoje, entendeu? Eu espero que nós tenhamos efetivamente condição de estarmos juntos e efetivamente buscarmos uma solução para essa condição. Entendeu? Na realidade, eu coloquei esse último aqui, que é um júri simulado que nós fizemos, que é bem interessante, que são o pessoal do sindicato, que simula a condição de assédio moral e discriminação. É uma coisa bem direta, bem simples, bem fácil de ser entendida, entendeu? E ajuda muito na questão da prevenção. Entendeu? E aí, dentro dessa condição, tem o nosso grupo de trabalho, formado pelos sindicatos e aí pela comissão, entendeu? Que tem buscado também formas de combater, de prevenir essa questão do assédio moral. E eu, na realidade, assim, eu agradeço, entendeu, a condição. Nós estamos lá na Martins Fontes. Se precisarmos, eu espero que não precise, entendeu, que vocês não tenham essa condição, entendeu? A gente está lá à disposição. Né? E agradecer a todos, mais uma vez, entendeu, essa oportunidade. Essa oportunidade, como eu já disse, para mim, ela é única, em função das várias representações que tem aqui. Muito importante, entendeu? Muito importante, entendeu? Eu queria agradecer mais uma vez e aí passar a palavra para o nosso... Ok, Valdemir. Nós agora